Boa tarde. Nesse vídeo nós vamos falar: você é motivo de alegria ou um balde de água fria? O texto que nós vamos usar está em 3 João 9, porque só tem um capítulo, né? Então é capítulo 1, versículo 9. Diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, ele mesmo não acolhe os irmãos. Não somente não acolhe os irmãos, como também impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, esse Diótrefes, que podia chamar ele de idiota, ele não só não servia a Deus, como impedia os irmãos de receber também. Ele impedia os irmãos de dar acolhida na casa deles, as pessoas que vinham, né, porque não tinha hotel. Então, os missionários que vinham ficavam hospedados na casa das pessoas, mas ele ia lá com palavras maliciosas e criava uma situação de caos. Então, ele era motivo de água fria, né? O evangelho pegando fogo e ele lá jogando água fria, impedindo as pessoas de fazer a obra de Deus. Mas havia também outros 3 que eram terríveis, Himeneu e Fileto. Eu até falei num outro áudio aí, quando eu estava falando sobre o homem ser pó, eu falei acerca desse Himeneu e Fileto, que está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, a palavra deles corroía igual câncer. Eles eram terríveis. Eles impediam a obra de crescer, eles impediam a obra de Deus, eles impediam as pessoas de trabalhar, eles criavam situação difícil, eles falavam mal de Paulo. A palavra de Deus fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 20, que esse Himeneu, ele também contaminou Alexandre e falava mal. A linguagem deles era tão tóxica, era tão nociva, era tão terrível, era tão ácida, que eles não faziam e ainda impedia quem queria fazer. Tem gente assim, que ele não soma, ele não critica, ele não ajuda, ele só critica. Ele só cria situação, ele só cria problema, ele só cria fofoca, ele fala mal, ele impede as pessoas de fazer a obra. Então, a nossa pergunta nesse vídeo é sobre isso. Qual é a sua índole? Qual é a sua identidade? Você é motivo de alegria ou você é um balde de água fria? A pessoa está fazendo a obra e você está lá colocando problemas e condições. Eu me lembro que a gente era de uma associação, muitos anos, mais de 20 anos atrás, que Deus me deu essa palavra. E eu estava lá e a gente fazia uns chás. E nesses chás ia pessoas muito elegantes, porque ele era para ganhar realmente pessoas que não iam na igreja de uma maneira convencional. Então eram feitos chás em hotéis 5 estrelas, nós éramos dessa associação. Embora eu não era, eu não tinha perfil para essa associação, porque eu não era uma pessoa de bens, né? Não tinha muitos bens, mas eu estava lá porque eu tinha a palavra de Deus, então eu pregava a palavra de Deus. E nós fizemos um chá, e aquele chá foi um sucesso, foi uma bênção, nós ganhamos muitas almas para Jesus. E depois do chá, na quinta-feira, a gente tinha uma reunião, e nessa reunião a gente costumava fazer um rescaldo, né? Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, vamos dizer assim. Então, tinha sido bom. Mas como eram leigos, né? Aconteciam muitas coisas, uma palavrinha aqui, uma coisinha errada ali, as coisas mesmo que acontecem, porque a gente está lidando com a gente, então acontece mesmo, né? Só que tinha pessoas que estavam ali para criticar. Porque aquele biscoitinho esfarelava demais e sujava a roupa das mulheres. A outra dizia, porque fulana falou isso que não podia falar. Aí a outra dizia, foi assim, aí Deus me deu essa palavra. Você é motivo de alegria ou você é um balde de água fria? Tem gente que é um balde de água fria. Aí na sua igreja, você que vai ouvir essa mensagem, deve ter os baldes de água fria. Vamos fazer um chá? Tem alguém para puxar para trás. Vamos fazer um evangelismo? Tem alguém para puxar para trás. Vamos subir no monte? Tá frio e vai chover. Vamos puxar para trás.
Então, tudo que a pessoa quer fazer, a linguagem dele é para corroer mesmo, é igual um câncer. Aonde entra faz um estrago, é igual a traça quando ela encontra o linho. Ela enche de buraco de modo que não dá mais para aproveitar aquele pano. Então, a pergunta é essa, né? Eu já tive muitos problemas com pessoas assim. Vamos fazer um evento, vamos fazer um trabalho, vamos fazer... Em vez da pessoa somar e falar, não, vamos fazer mesmo, a gente vai dar conta, vai conseguir, nós vamos levantar o recurso, vai ser bênção, eu vou somar, eu vou ajudar. Esse canal, irmãos, ele só está no ar porque eu tenho pessoas que é motivo de alegria, né? A Bárbara, minha sobrinha, lá em Belo Horizonte, se dispôs e fez para mim. O Diogo vem aqui e me ajuda de uma forma assim tremenda, ele é obreiro lá da minha igreja. O Israel, ele já foi membro da minha igreja, hoje ele congrega em outra igreja, mas ele é motivo de alegria, ele é ocupado, ele é cheio de tarefa, cheio de ocupação, com a casa, com a família, com a vida dele pessoal, mas ele está sempre me ajudando. Eu tenho outras pessoas também que me ajudam, porque sem a ajuda das pessoas eu não conseguiria. Mas se a gente fosse olhar as dificuldades, irmãos, esse telefone ele é um balde de água fria na minha cabeça. Mas eu não estou parando, eu estou continuando. Então, talvez você tenha um balde de água fria e alguém para te puxar para trás, alguém para não te incentivar, alguém para te esfriar, alguém para dizer que não vai dar certo, alguém para criticar, alguém que vem para poder entristecer seu coração, alguém que vem com aquela seta, né? E dá aquela gelada em você, né? Te dá aquele balde de água fria para apagar. Eu quero dizer para você que quando Elias estava no Monte Carmelo, tinha 450 profetas de Baal que comiam na mesa de Jezabel. E tinha mais 400 que comia na casa dela, que vivia lá por conta dela. Então, eles, na verdade, não eram 450, eles eram 850. E eles estavam todos no Monte Carmelo, tinha feito o altar, todo mundo sabe essa história, ou quase todo mundo, quem não sabe tem que ler lá, né, sobre Elias lá no Monte Carmelo, lá em Reis, no capítulo 17. Então, aquele altar estava levantado, já tinha colocado lá a carne do sacrifício, e aqueles homens lá que eram profetas de Baal se esfolavam, se cortavam, retaliavam, e então Elias começou a falar com eles, não, chama mais alto, às vezes Baal está dormindo e não acordou, grita mais alto, vocês estão gritando pouco, grita mais, para ver se ele responde, porque o Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus de Israel, é o Deus de verdade. E aqueles homens fizeram o que podia, se mutilaram, gritaram, espernearam, fizeram tudo, não desceu um risco de fósforo do céu. O que Elias fez? Elias então falou assim, então agora chegou a minha vez de clamar. Vocês terminaram? Terminamos. Não tem jeito mais não? Não. Então agora chegou a minha vez. Pegou, desmanchou o altar, fez um outro altar, refez o altar, colocou a carne do sacrifício em cima do altar e jogou água, muita água fria. Jogou água fria com força, muitos baldes de água fria. Eles falam que cada um daqueles baldes continha mais de 120 litros, metretas, mais de 120 litros de água. Então era muita água. E ele lavou, ele banhou o altar e ainda encheu o rego que tinha em volta, que circuncidava aquele altar, eles fizeram um rego em volta e encheu de água. Molhou tudo, ensopou, lavou. Mas quando Elias orou, desceu fogo do céu, aleluias, glória a Deus. Desceu fogo do céu e lambeu a carne do sacrifício, lambeu as pedras, secou a água. Sabe o que eu quero te dizer com isso? A unção que está na sua vida, água nenhuma apaga. Não tem água fria que vai apagar o fogo da unção do Espírito Santo que está na sua vida. Você está fazendo a obra e tem água fria? Continue. Tem alguém te puxando para trás? Continue. Você está fazendo o que Deus mandou? Continue. Tem alguém te criticando, apontando o dedo, zombando de você? Continue. Tem algum teótrefes, idiota, tentando parar a obra que Deus mandou você fazer? Continue. Tem algum Himeneu e Fileto com essa linguagem que corrói igual câncer, fofoqueiro, caluniador, mentiroso, falso, fingido? Continue fazendo a obra. Tem algum Alexandre aí que foi contaminado por Himeneu, que era uma praga? Continue fazendo a obra. No final vai dar tudo certo. Vai descer fogo do céu, vai lamber o sacrifício, vai derreter as pedras,
vai secar a água do rego e vai mostrar que há Deus em Israel. Vai mostrar que há Deus na sua vida. A sua luz vai brilhar e não haverá água nenhuma que apague o fogo do Espírito Santo que está na sua vida. Você é o motivo da alegria ou você é o balde de água fria? Você decide. Fica com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.